Pronto. Então, a partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Então, muito boa tarde a todos. É, já passamos, então, essa semana. Na semana passada a gente tinha falado um pouquinho sobre a Renascença, né? Sobre alguns episódios da história da matemática no século XVII, 16 para 17, e agora vamos nos focar no século XVII, principalmente sobre as origens, a pré-história do cálculo. Então, esta semana vai ser basicamente a semana do cálculo. A gente vai falar sobre o cálculo, sobre Newton, sobre Leibniz, mas vamos falar hoje sobre os primórdios, né? O que veio antes, né? Então, deixa eu já passar para nossa luzinha. Espera aí. Eu acho que ela não está aqui. Agora apareceu. Então, espera aí, vocês todos estão vendo? Agora, acho que sim, né? Espera aí, ainda tem gente entrando. Luiz Suzana. Boa tarde. Boa tarde, Lívia também, que eu não tinha cumprimentado. Boa tarde. Então, vamos lá. Então, vamos começar com esses três senhores: Bonaventura Cavalieri, Evangelista Torricelli e Stefano degli Angeli. Três italianos, todos os três relacionados mais ou menos com Galileu. O Cavalieri era contemporâneo do Galileu e foi muito ajudado pelo próprio Galileu. Torricelli, ele conheceu Galileu já no final da vida, quer dizer, no final da vida do Galileu, quando Galileu já estava na sua prisão domiciliar. E o Stefano degli Angeli foi aluno do Cavalieri, foi discípulo do Cavalieri. Então, é certo que o Galileu morreu em 1646, é 48, mas o fato é, certamente, o Stefano degli Angeli já era adulto quando Galileu morreu, mas não sabemos se o degli Angeli teve contato direto com Galileu, mas certamente com os seus discípulos, Torricelli e o Cavalieri. Qual que é coisas em comum que eles têm? Tanto o Cavalieri como o degli Angeli, eles faziam parte de uma ordem religiosa, de uma ordem católico-romana chamada Jesuata. É importante não confundir com jesuíta. Eles eram jesuatas e, aliás, os jesuatas tiveram muito conflito com os jesuítas e a ordem jesuata acabou sendo extinta pelo Papa no tempo ainda de vida do degli Angeli. Então, aconteceu de ele ter que interromper a sua produção. E o que mais que eles têm em comum? Os três, começando com o Cavalieri, eles utilizaram ampla e francamente o método chamado método dos indivisíveis, que era basicamente a primeira noção de cálculo infinitesimal, mas assim, era uma heurística interessante e teve muito criticismo dentro da matemática e fora da matemática, esse método, mas ele trouxe muitos resultados interessantes. Então vamos começar com o Cavalieri. O Cavalieri, ele escreveu em 1635 um livro chamado Geometria Indivisibilibus Continuorum, quer dizer, é a geometria dos indivisíveis contínuos. Então, basicamente, lá que ele cria o método dos indivisíveis. Então, basicamente, o que é isso? Ele tenta enxergar que, por exemplo, o plano, ele é feito das suas retas. Então, basicamente, ele aparece o princípio, né? Por exemplo, duas figuras planas que estejam entre duas retas paralelas.
e que cada reta paralela, essas duas que corte, tem o mesmo comprimento, tem os segmentos, a intersecção de segmentos congruentes, então essas duas figuras planas são congruentes, assim também como em volumes. Dois sólidos tridimensionais entre dois planos paralelos. Então, você pega dois sólidos que têm exatamente a mesma altura, no sentido que eles estão entre dois sólidos paralelos. E se qualquer plano paralelo a esses dois corta as duas figuras e determina áreas iguais, áreas e secções iguais, então essas figuras têm o mesmo volume. Então, quer dizer, basicamente isso é a técnica. A gente já, desde geometria quantitativa, vocês viram que o o princípio de Cavalieri dá para calcular o volume da esfera. Esse é o exemplo clássico que você pega. Deixa eu só, talvez, fazer aqui. Eu vou abrir uma nova antes de... Peraí, eu estou aqui. Então, deixa eu pegar aqui, fazer o exemplo clássico do método de Cavalieri, que é o seguinte. Se você pega uma esfera, então vamos pegar a esfera aqui, de raio R, então aqui você tem um plano passando pelo polo norte e um plano passando pelo polo sul, e aí então aqui essa distância entre esses dois planos é 2R, e aí você coloca um cilindro de diâmetro 2R, a base, o raio da base é exatamente igual ao grande círculo aqui, e aí você inscreve dois cones assim. E, na verdade, a gente vai comparar a esfera com o que sobra do cilindro menos esses dois cones. Então, quando você corta por um terceiro plano, vamos pegar um plano aqui paralelo a esses dois. Então, ele está cortando aqui, está cortando mais para cima. Tá? Então, aqui, quando ele corta aqui, ele vai formar uma circunferência também. Vamos supor que a altura entre o Equador até aqui é H, então isso aqui é R, esse raio aqui vai ser raiz quadrada de R ao quadrado menos H ao quadrado. Aí, amarelo foi uma péssima cor que eu escolhi. Esse é o... Então, quer dizer, a área, esta área aqui, é π vezes essa coisa ao quadrado, que é R ao quadrado menos H ao quadrado. Agora, vamos ver aqui. Aqui também vai ter um corte aqui e o corte do cilindro. Na verdade, eu estou pensando nessa região aqui. Então, o círculo de fora é rão e o círculo de dentro, esse aqui é H, esse raio aqui também é H. Então, na verdade, você tem uma figura assim. Aqui é H e aqui é o errão. Então, na verdade, esta área aqui é exatamente π r ao quadrado menos π h ao quadrado. Veja que dá exatamente a mesma coisa. Então, cada corte que você faz cortando a esfera e o cilindro, menos os dois cones, as áreas são iguais, então os volumes são iguais. Então, uma vez reconhecido isto, então o volume da esfera, deixa eu duplicar isso aqui, então o volume da esfera, ele é, vou apagar aqui. Então, o volume da esfera, ele vai ser o volume do cilindro menos duas vezes, quer dizer, menos o volume daqueles dois cones, né? Vou colocar assim, volume desses dois cones aqui.
Então, o volume do cilindro é a área da base. Então, aqui é rão. Então, isso aqui é π r ao quadrado vezes 2r. Esse aqui é o volume do cilindro. Agora, aqui, você pode pensar que cada um deles é um cone de altura r e de raio r também, da base. Então, é 2 vezes o volume de cada cone, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, aqui dá 2πr ao cubo menos 2/3 de πr ao cubo. Então, isso aqui dá o 4/3 de πr ao cubo. Então, essa é a conta básica que se faz aqui para calcular o volume da esfera. Então, esse é o exemplo padrão dessa conta. Mas, o método... Então, deixa eu voltar na primeira página, na página que começou isso aqui. O método dos indivisíveis sofreu críticas, tanto matemáticas, e o matemático mais importante que fez crítica é o Paul Gauguin. Paul Gauguin, então, veja que esse cara aqui, o Bonaventura Cavalieri, era um jesuata. Paul Gauguin era um jesuíta da Companhia de Jesus. Então, e essas duas ordens, que na verdade essa ordem queria a extinção dela por outros motivos além da... Mas então o fato por causa disto, o Bonaventura Cavalieri, ele teve várias vezes as portas fechadas dentro da carreira acadêmica dele, porque as universidades estavam sendo regidas por alguém, um corpo, ou por alguém que era da ordem dos jesuítas. Então, cada vez que ele se encontrava nessa situação, ele acabava não sendo admitido. Então, ele teve várias universidades que ele tentou entrar e não conseguiu exatamente por causa disso, até que ele conseguiu entrar em Bolonha, graças ao apadrinhamento do próprio Galileu. Então tinha críticas tanto matemáticas quanto filosóficas e teológicas por parte dos jesuítas, em particular Paul Gauguin, mas vários outros jesuítas. Então vamos tentar falar o que eram as observações do ponto de vista matemático. Do ponto de vista matemático, o método dos indivisíveis carecia de rigor. Então Gauguin argumentou que não fazia sentido determinar uma razão entre duas grandezas infinitas. Porque, na verdade, aquela coisa, se você... Lá, o método da mortadela, né? Se você corta uma fatia fina, então você está falando que um volume ele é formado por infinitas áreas, quer dizer, sem nenhuma espessura. Isto não fazia sentido na geometria grega, não fazia sentido assim, como é que você ensomar uma infinita quantidade de coisas que eram iguais a zero? Ou então esse tipo de raciocínio não fazia. É claro que, obviamente, todo mundo, os matemáticos daquela época já tinham redescoberto o método de Arquimedes. Arquimedes também usava uma coisa que era uma heurística, né? O método de Arquimedes era heurístico, ele usava o método para sacar qual que era a resposta do problema, depois ele ia atrás para tentar calcular. Então existia essa diferenciação. E o Arquimedes, ele usava, em geral, quer dizer, pelo menos, se não explicitamente, mas implicitamente estava lá, o método de exaustão. Então, o método de exaustão acabava sendo a âncora, o porto seguro para os cálculos da antiguidade, assim, de cálculo de volume, de coisas curvas. Então, o que você fazia para aproximar? Você ia enfiando, por exemplo, figuras cilíndricas, assim, figuras que você tinha um controle, só que aí você ia fazendo, por exemplo, deixa eu só mostrar, eu estou falando e não estou mostrando, então deixa eu fazer. Então, no caso da antiguidade, você sabia fazer coisas, né? Então, como é que você calculava? Muitas das ideias eram
Eram ideias do tipo, eu tenho um negócio assim, sei lá, um paraboloide. Então, eu vou enfiando cilindros. Aí aqui eu já pego um cilindro que é menor. Agora, esse cilindro aqui já saiu fora. Aí aqui dentro eu pego um outro aqui. Sempre. Então, eu vou aproximando a minha figura por cilindros. E aí eu calculo o volume dos cilindros. Obviamente, os cilindros não correspondem à figura, mas quanto mais finos eu fizer esse cilindro, e aí tinha um certo controle de como você faz. Divide por 2. E aí, quando fazia isto, ele tinha um controle para dizer, a diferença entre o volume que você quer e a soma dos volumes desse cilindro cai para menos da metade do passo anterior. Então, é certo que a coisa vai convergir, num certo sentido. Eles não usavam a palavra convergir, mas era basicamente isso que eles estavam procurando, um método de controle para você estabelecer qual era o volume. Então, isso todo mundo sabia, mas a heurística do Cavalieri era diferente, era realmente pensar a mortadela como sendo, não como sendo uma fatia com uma espessura finita, mas como sendo zero. Então, assim, você só está olhando a área. Você cortou, viu duas áreas, cortou de novo, viu áreas, mas você não está pensando na espessura de cada uma dessas fatias que estão aparecendo. A gente sabe que para fazer isso a gente tem que pensar elas como fatias de mortadela, podem ser fininhas, mas elas têm uma espessura. Aí que é diferente. E, na verdade, você pensar essa fatia da mortadela como sendo um cilindro, então ela acaba sendo diferente da figura em si, mas as diferenças, é aquilo que eu acabei de falar aqui, as diferenças vão ficando cada vez menores. Mas então, essa era a objeção matemática, mas tinha uma objeção filosófica e teológica também, porque o método dos indivisíveis, na opinião principalmente da escola jesuíta, implicava em atomismo. E o atomismo era uma doutrina proibida pela igreja, porque a igreja, ela era, a teologia eclesiástica era basicamente fundamentada na filosofia aristotélica. E a filosofia aristotélica não admitia que as coisas contínuas fossem formadas de coisas indivisíveis. Então, existia um conceito claro de diferença entre contínuo e discreto, digamos assim, na filosofia aristotélica. Então, era impossível que algo que fosse contínuo, como o ar, como todas as coisas assim, fossem, a água, fossem feitas de coisas indivisíveis, como átomos. Então, como a igreja tinha abraçado fortemente a filosofia aristotélica, e a filosofia aristotélica servia de base para a própria teologia, então, se você usasse argumentos que minavam os fundamentos da filosofia aristotélica, você, no certo sentido, poderia ameaçar os fundamentos que davam sustentação à própria teologia. Então, isso era uma coisa que não poderia ser aceitada do ponto de vista da igreja e do ponto de vista da Companhia de Jesus, que a Companhia de Jesus é a tropa de choque, como hoje a gente vê lá na CPI, tem a tropa de choque do governo. A Companhia de Jesus foi criada para ser a tropa de choque da Igreja Romana frente a todos os desafios que foram estabelecidos por causa a partir da Reforma Protestante. Então, na verdade, o sonho do Santo Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus, era que eles conseguissem, através da força dos argumentos e talvez até da força mesmo, é claro que, por exemplo, nenhum jesuíta usou a força, mas a força do argumento e da autoridade conseguissem trazer de volta
a cristandade para um modelo único, no caso, sob a égide sob a égide papal. Então, esse era o objetivo deles, e eles eram fortemente treinados na filosofia aristotélica, mas eles eram cientistas, tinha matemáticos. Então, eu já falei do Christopher Clavius, que foi um grande matemático jesuíta, que foi responsável, entre outras coisas, pela elaboração do calendário gregoriano. Aí temos o Gouldin, mas tem vários outros matemáticos importantes, assim, ao redor, ao longo da história, nesses últimos 500 anos, basicamente, a ordem da Companhia de Jesus é importante, e hoje o Papa atual é jesuíta também, só esse detalhe também. Então, quer dizer, a Companhia de Jesus, a ordem dos jesuítas, continua sendo importante. Então, isto, assim, esse peso da autoridade fez com que muitas pessoas que estavam trabalhando do ponto de vista matemático tivessem problemas existenciais, problemas no sentido de não conseguir emprego, serem perseguidos, terem seus livros caçados, serem proibidos de publicar. Então, todas essas coisas poderiam acontecer numa época como aquela. Vamos adiante. Outra pessoa importante nessa nossa história é o evangelista Torricelli. Torricelli é mais conhecido pelo barômetro, né? Todo mundo na escola sabe daquela história que ele pegou o mercúrio aí no nível do mar, dá 76 centímetros, a coluna que é sustentada pela pressão atmosférica. Então, isso é basicamente o grande, assim, o porquê o Torricelli ficou famoso. Mas ele era um matemático prolífico, ele escreveu muita coisa, e ele usou também o método de indivisíveis para o cálculo de áreas e volumes. Então, para quem não conhece Torricelli, eu vou mostrar uma coisa interessante. O Torricelli foi quem descobriu a trombeta de Gabriel. Gabriel aqui no sentido do anjo, a trombeta de Gabriel é aquela trombeta que o anjo vai tocar no último dia, antes do juízo final. Então, basicamente, essa é a trombeta. E como é que é a história da trombeta de Gabriel? Então, você pega o gráfico da função y igual a 1 sobre x, então que ele tem mais ou menos um formato assim, pega a partir de 1, e aí você roda o gráfico a partir do eixo, roda ao redor do eixo X. Então, vai formar uma figura de rotação assim. Essa figura tem volume finito e área lateral, a área da superfície aqui, infinita. Então, vamos ver. Isso aqui, eu vou fazer uma conta. Obviamente, não era assim que o Torricelli fez, mas eu não consegui achar em nenhuma referência pelo menos assim, de uma forma rápida, como é que o Torricelli fez essas contas, mas ele sabia fazer a conta do volume. Aí o volume basicamente é a integral só relembrando aqui rapidamente, deixa eu, para quem não, peraí, deixa eu ver, aqui, eu vou antes o 10, estou na página 10. Então deixa eu apagar aqui rapidamente, deixa eu só mostrar como é que é assim, eu vou fazer a fórmula, porque assim, dá para deduzir, mas está em qualquer livro de cálculo. Então, se você tem uma superfície de rotação, então, aqui está a superfície de rotação, como é que é o volume? Então, o volume, basicamente, você tem que pegar a área, cada área aqui, então fica πr, mas a área, quem que é o R? O raio é exatamente f de x. Você está pensando aqui, é o gráfico y igual a f de x. Então, π vezes o raio ao quadrado. E aí você pega pensa que é um cilindrozinho. Então, você põe uma soma de cilindrozinhos, aí você integra basicamente assim, de A até B.
Você integra de A até B, isso aqui é o volume. Basicamente, você está pegando, então, a área dos círculos, pegando, na verdade, como se, esse aqui é exatamente o método da mortadela. Então, que dá essa forma. Por outro lado, você tem para calcular a área lateral. Então, a área lateral, como é que você faz? Você pensa, na verdade, que todos os... que a superfície ela é formada de troncos de cone. Então, deixa eu fazer um desenho aqui, só para a gente entender. Fazer um desenho um pouquinho melhor. Aqui. O desenho melhor, hein? Ficou pior do que a encomenda aqui. Mas pensa que em cada passo aqui, o que você tem é basicamente isso aqui. Então, você tá pensando que é um tronco de cone, basicamente, né? Pensa que é uma coisa assim. Isso aqui é um tronco de cone. Então, aqui entre x e x mais dx, então você pega a área lateral desse tronco de cone, então se você faz a conta, você chega à conclusão que é o raio, né? O raio aqui vai ser o próprio f de x, e aí você tem o comprimento desse lado aqui, que vem pelo teorema de Pitágoras, porque aqui você, na verdade, está pegando a inclinação o comprimento de arco aqui, vem a inclinação tem a ver com a derivada, e aí você pega aqui pedacinhos pequenos e integra. Basicamente, isso aqui que você calcular é a lateral. Ah, claro, 2π vezes R. O R está aqui, 2π vezes R. Então, para dizer que é o comprimento aqui por esse comprimento que vai dar basicamente a área do tronco de cone. Então, tem que fazer um pouquinho de conta, mas basicamente dá esse resultado aqui. Como eu falei, não ia deduzir. Você pode até no Stewart tem, assim, quem quiser dar uma olhada como é que faz realmente essa conta, pode olhar até no curso de cálculo do Stewart. Bom, então é essas contas que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá. A função é 1 sobre x. O f de x é igual a 1 sobre x. Então, f' de x é menos 1 sobre x ao quadrado. Vou precisar do f' de x aqui. Então, vamos lá, o volume é π vezes f de x ao quadrado. Então, você tem essa função aqui indo até infinito. Como é que você faz uma integral de até infinito? Você pega uma integral até a e depois manda, quando você calcular essa integral, você manda o a para o infinito. Então, isso aqui, a integral de x a menos 2 ela, na verdade, exatamente, vai ter menos x a menos 1, porque integral de x a n é x a n mais 1 sobre n mais 1, isso aqui vale para inteiros, exceto para menos 1, então, o que dá isso aqui? Para menos 2 fica x a menos 1 dividido por menos 1, então, a hora que você faz a conta, esse limite dá limite de 1 menos 1 sobre A, quando A tende a infinito. Quando A tende a infinito, isso aqui vai para zero, então isso aqui dá π. Então, o volume é finito. Enquanto a área dá esse negócio aqui, ó, aqui é a função, aqui é o valor da derivada, aqui é o quadrado, né? Ainda tem um quadrado aqui. Então, veja que esse sujeito que está aqui, essa é maior que 1. Porque o 1 sobre x ao quadrado, mesmo que seja pequeno, ele sempre vai dar maior que 1. Então, eu posso pensar que tudo aqui é positivo, ó, x está de 1 até infinito, então tudo esse integrando é positivo. Então, essa integral é maior que a integral de dx sobre x. Mas a integral de dx sobre x, de novo, é o logaritmo. Então, dá basicamente logaritmo de a menos logaritmo de 1, que é 0. Então, quando a vai para infinito, isso aqui vai para infinito. Então, a área lateral, então a gente estava falando da trombeta, né? Que a área lateral é infinita, mas o volume interno naquele sólido é finito. Aí, o paradoxo é o seguinte:
se o volume é finito, você pode comprar uma lata de tinta com aquele volume e ir despejando na corneta, vai encher, porque o volume é finito, então tem uma hora que vai encher. Mas se encheu, a tinta tá encostando na lateral. Encostando na lateral da. Então, ele pintou uma quantidade finita de tinta, pintou uma área infinita, que é a área interna da corneta. Então, isso era uma coisa que meio que entregou o Torricelli, intrigou muita gente, e na verdade a resposta é simples, porque como área, por exemplo, qualquer volume finito, você consegue pintar uma área infinita, basicamente a ideia de séries infinitas, que você pode pegar a soma de uma soma de infinitos termos, cada vez menores, que a soma de finito. E, então, num certo sentido, se você pensar que esses infinitos termos são as áreas que você está pintando, o volume necessário para pintar uma determinada área, então você divide em pedacinhos, e aí você faz com que a camada de tinta sobre cada pedacinho seja cada vez menor, e com isso você pinta todo mundo. E esse volume, essa camada de tinta fininha já está prevista porque a própria corneta ela fica fininha. Então, na verdade, se você pensar, vai cortando em pedaços regulares, então cada vez ela vai ficando mais fininha. Então, quer dizer, a área que está sendo pintada ali usou um certo volume de tinta que está contido entre aqueles dois limites. E esses volumes vão ficando cada vez menor, então a soma de todos esses volumes é finito, mas é uma soma infinita, e aí conseguiu pintar. Basicamente, essa é a ideia de por que não tem paradoxo, de fato, na corneta de Gabriel. Então, você vê que tinha muita coisa acontecendo. Eu pus esse resultado aqui que parece ela é interessante por si só, porque para você ver que muitas coisas que a gente estuda hoje no cálculo apareceram antes mesmo da existência, da formulação do cálculo, como a gente conhece hoje. Então, esse é um exemplo interessante. Inclusive, a corneta de Gabriel, acho que é um exercício que tem no livro do Stewart. No Spivak, certamente tem. Eu lembro que no livro do Spivak de cálculo tem para você fazer a conta da corneta de Gabriel, mas no Stewart também deve ter. Vamos lá. Próximo cara que eu vou falar é o Stefano degli Angeli. Então ele escreveu, eu pus aqui 3 livros dele, mas ele foi o mais, ele também era jesuata. Então ele também nesse De Infinite. Eu achei que era a minha internet travando. Peraí, olá, só me diga, o que aconteceu? Eu caí? Caiu minha internet? Então, professor, o professor travou todo para mim, né? Aí eu achei Ah, que era a minha internet, saí, entrei de novo, mas aí quando eu entrei, o professor já tinha caído também. A Lívia também. tá. Eu também saí e entrei de novo, porque achei que era eu. Onde que eu parei? Onde que eu parei?
Alô? Foi bem pelo tempo que você caiu, professor. Não foi, eu acho que nem 30 segundinhos. Fica tranquilo. Não, A gente tá te foi ouvindo. bem pouquinho, Então, tipo, tanto que o professor já caiu, eu vim aqui, tipo, eu olhei assim, o professor parou de falar, deu, eita. Mas foi uma Vocês coisa tinham assim, 10 segundos. ouvido sobre o Stefani Degli Angeli, que ele era jesuata, tudo isso já foi, vocês Isso. ouviram? Você falou Foi dos... a última frase só, professor, que travou ali. Tá, deixa então voltar a... Então, eu estava falando sobre esse livro aqui, De Infinitis Parabolis, que ele tenta fazer uma justificativa filosófica sobre o método dos indivisíveis, dizendo que métodos indivisíveis não implica atomismo. Porque, e num certo sentido, isso aqui é mais ou menos uma das primeiras versões que a gente vê que matemática pura é diferente da realidade física. Quer dizer, os objetos matemáticos, você pode falar de objetos matemáticos abstratos, que isso não implica que esses objetos implica na existência desses objetos dentro da realidade física, porque até então, assim, não quer dizer que sempre foi assim, mas na cabeça, na mentalidade grega, eu acho, na mentalidade medieval, sempre, até então, a matemática, ela servia como sendo um pano de fundo da realidade. Então, muito embora a física, como tal, como ciência nascente, ainda estava engatinhando no sentido de usar métodos matemáticos para descrever a realidade física, não se trata disso, mas se trata de uma coisa assim mais profunda. Como é que os números surgiram? Surgiram por causa que as coisas na natureza têm quantidades, então você sabe o que é 2 patinhos de borracha, 2 árvores, sabe o que são 2 aves voando no céu, 2 cachorros, 2 gatos, então você sabe o que é o número 2, que o número 2 ele está associado a essas coisas. Então, a existência do número 2, num certo sentido, estava associada ao fato de existirem 2 gatos, 2 cachorros, 2 qualquer coisa. Então, e era impossível você separar a existência do objeto abstrato que você estava tratando das suas representações, num certo sentido, concretas. Por exemplo, a gente falou no Euclides do ponto. O ponto é um conceito abstrato, mas o ponto ele só existe como conceito abstrato e a gente só consegue percebê-lo como conceito abstrato por causa dos pontos que a gente faz no papel. O ponto de caneta, o ponto de lápis, o ponto com qualquer coisa. Então, esses pontos aqui, um ponto assim, ele em si não é o ponto, mas se não tivesse esse aqui, não teria aquele ponto, e vice-versa. Assim, as coisas elas só existem por causa das suas, num certo sentido, representações da natureza, suas representações da realidade. Então, aqui, o Stefani Degli Angeli está fazendo uma coisa muito moderna, está dizendo assim, não, o objeto matemático per si, ele tem uma existência que transcende e que você pode ter a realidade como um tal, que funciona de um jeito, e você pode trabalhar com objetos que funcionem de acordo com outras regras. E hoje a gente sabe disso quando a gente faz geometria não euclidiana. A gente pensa euclidianamente, a gente vê euclidianamente. Então, se a gente fosse pensar só pelo ponto de vista da nossa realidade perceptível, a gente nunca iria sair da geometria euclidiana, mas a gente conseguiu sair da geometria euclidiana exatamente porque a gente conseguiu descolar a realidade dos objetos matemáticos da realidade física que nos
rodeia. Eu não sei se ficou claro, assim, talvez esse seja um bom momento para a gente discutir coisas interessantes, porque esse talvez seja um ponto, assim, que é sutil, é delicado, não quer dizer que isso seja essa argumentação do Stefano Del Angeli, não quer dizer que isso acalmou as controvérsias que existiam com respeito aos infinitesimais, porque mesmo assim ele não conseguiu, não existia uma boa definição, e a gente vai ver isso toda a história do cálculo, no começo do cálculo, vão ter críticas severas com respeito a qual a natureza dos objetos matemáticos com que você está lidando, quando você fala com quantidades infinitas, quantidades infinitesimais, o que é isso? O que é um infinitesimal? Um número que é menor que qualquer número positivo, mas não é zero? Então, quer dizer, essas coisas estavam na ordem do dia nessas discussões. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês para a gente enriquecer esse comentário sobre o cálculo, sobre a natureza das coisas que a gente lida no cálculo. Quem gostaria de começar a falar? Eu não aceito silêncio total. Alô? Tem alguém ainda aqui comigo? Eu tô aqui. Minha conexão tá bem ruim, professor. Ah, sua conexão tá bem ruim. Tá, antes eu achei que era só o professor, mas tá travando um pouco para mim. Tá, mas de qualquer forma, então, eu quero ouvir de vocês, assim, essa coisa. Vocês, todo mundo já fez cálculo aqui. Como é que vocês entendem esse negócio? Poxa vida. Sim, quer dizer, sem falar a reza do limite, sem falar dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero. Como é que vocês... Qual é a imagem pictórica, ou qual a imagem que vocês têm na sua ideia para você fazer as manipulações que você faz com cálculo? Porque uma coisa assim, você faz a conta, tal, mas o que você está fazendo quando você faz cálculo? Essa é a pergunta, talvez. Vamos deixar uma pergunta mais objetiva. Alô? Fala, Lívia. Não sei se responde bem o que é a pergunta do senhor, mas é que eu lembro muito bem quando, antes de eu entrar no cálculo 1, eu dei uma olhada no livro do Stuart e ele fazia uma analogia com uma tartaruga andando numa linha, enfim. Então, eu acho que era, por exemplo, ela tentava chegar na parede, né? E a parede sempre meio que ia se afastando, vamos colocar assim, né? Então, eu lembro um pouco disso, assim. Isso aí é o paradoxo de Zenon. Esse o que você falou é uma representação do paradoxo de Zenon, que é exatamente porque o infinito é esquisito mesmo. Mas continua assim, que eu só disse o que é, mas continua a sua... Não, é que a pergunta do senhor me remeteu a isso, sabe? Que eu lembro, assim, de como que eu tive uma visão, a primeira visão que eu tive, né, por exemplo, do limite ali, né, Então, foi isso só esse comentário, por enquanto, que foi que eu lembrei desse primeiro contato que eu tive. Porque eu lembro que eu li, e para mim depois foi difícil associar com as contas que eu fazia, por mais que eu tinha entendido dessa maneira, mas depois eu não necessariamente vou fazer tão bem as contas, assim. Mas foi o primeiro contato que eu tive. Ok. Mais alguém? Eu acho que o contato que eu tive com o cálculo foi... Eu lembro muito de estar brincando com a intuição, basicamente. Eu tô brincando com continuidade, isso daqui é uma função contínua, então eu coloco o lápis no papel e eu não tiro ele até o final. E é isso, então eu lembro de muitas coisas, tipo, como calcular a área de superfície. Tu pega o comprimento da curva e dá uma giradinha nela e vê o que acontece, vê quanto é que dá nisso. Então, eu vi muito, pelo menos no meu cálculo, eu achei uma das matérias mais intuitivas que teve. Porque eu seguia o ponto do nariz e chegava nas coisas que eu queria. E geralmente, isso daqui, tô brincando com mais dimensões, como é que faz? Pega a mesma forma que a gente fazia prova de Base Salvador e a gente só tenta continuar com a brincadeira, ver o que acontece.
Então, quando brinca com análise, daí fica um pouquinho mais bizarro, que daí a gente entende as coisas que foram jogadas debaixo do tapete. Mas o cálculo, para mim, foi muito uma matéria de seguir a ponta do nariz, para sair fazendo o que tu queria. E era muito legal, porque quando eu comecei a ver, foi basicamente abrir um leque de opções poderosa na nossa mão, de querer ficar brincando de calcular volumes das coisas, ver como é que vale, quanto que vale. Então, eu acho que foi esse o contato que eu tive. Eu não sei se respondeu bem a pergunta, Não, mas foi foi mais ou menos legal. assim, né? Ok. Sobre essa questão do cálculo, para mim, eu não lembro ao certo o que eu pensei no primeiro contato que eu tive com o cálculo, que já faz muito tempo. Foi em 2004 o primeiro contato que eu tive com o cálculo. Mas a parte ali, pelo que a gente vê na engenharia, essa parte de limites e tudo, para mim tinha sido tranquilo de entender. Porque a gente só calculava, a gente realmente não pegava e demonstrava como é a matemática. Então, quando chegou na matemática, eu pensei assim, beleza, eu já fiz cálculos, eu tenho noção de derivada, de integral e tudo, só que eu sabia aplicar, eu não sabia a matemática ali por trás, as demonstrações e até hoje eu não consigo entender direito a parte de definir limite com epsilons e deltas. Parece, tipo, eu entendo quando faz, mas me larga lá uma função, eu fico, não tenho, sabe, tipo, não foi ainda meu insight. Mas a parte de cálculo de áreas, de volume, que o Thiago estava falando ali de áreas, para mim, isso é aquela coisa, eu consigo ver também. Só a parte de definir os limites ainda dá uma baita empacada, mas realmente foi uma coisa, é uma coisa interessante de se pensar. De definir a área sobre uma curva, tipo, né? E a gente usa, na engenharia a gente usa isso. Então, aí, às vezes a pessoa fica, tá, vai usar isso para quê? Bom, a gente usa. É utilizada essa parte, tanto de derivada quanto de integral, ela é bem utilizada na engenharia. Mas realmente a parte do limites ali, para mim, é a que me buga. Sim. E, na verdade, as duas coisas, né, tanto derivadas como integrais, são limites. Vamos lá, né? Meu Beatriz, cérebro não Marcelo. relaciona isso, professor. Eu só Luiz. acredito. Sim. Tá, a gente vai discutir mais ao longo do tempo. Vamos Aqui tentar tá ver. travando um pouco, professor, não sei se dá para me escutar bem. Agora dá. Tá dando. Quem me conhece sabe que o cálculo é o terror para mim, assim. Quando eu cheguei ali no cálculo 1, eu ainda estava muito animada em entender o que estava acontecendo, mas acho que a partir de um momento eu comecei só a aceitar aquilo que estavam me mostrando, me propondo, porque acho que chega, às vezes, em algum nível de abstração que eu não... eu ainda não consegui acompanhar tão bem, assim, é como que a ideia intuitiva do limite, ela funciona, mas como que aquilo de fato acontece? Então, para mim é uma coisa, assim, de outro mundo ainda. Eu tô passando ainda por um processo de aceitar isso. Sim. Mais alguém quer falar? Marcelo, Luiz? Tá. Se ninguém quiser falar, então deixa eu só fazer um comentário. Eu também vim da física, e eu também tinha mais ou menos essa... Quando o Tiago falou essa coisa, eu segui a ponta do nariz. Então, tinha muitas coisas... O físico, ele usa mesmo aquelas coisas de... pega um negocinho, dx aqui, então você pega um dedo, não sei o que, para cá, um dedo, e vai fazendo aquelas contas como se aqueles dx, dy fossem números, depois você divide e faz aquela tranqueira toda e dá certo, assim, mas hoje eu me escandalizo com o tipo de conta que eu fazia no tempo de física. Por exemplo, eu lembro muito bem que eu demonstrava o teorema de Green. O teorema de Green você pega uma integral de linha fechada e isso tem... e aí você vai ver que se você faz a integral de linha fechada como é que é? Se você tem a área, quer dizer, basicamente sim, a integral de linha fechada de um campo vetorial é igual à componente perpendicular àquele plano do rotacional daquele campo
calculado naquela área. Basicamente é isso que eu tenho de green. E aí o que eu fazia? Pegava um retângulozinho de tamanho dx, dy e ia calculando a integral. Então passava aqui, que é basicamente a conta que a gente faz no caso A, o caso inicial, que é quando você pega num retângulo e você vê que dá certo, e depois você mantém essas duas paredes, você faz essas duas paredes horizontais serem, ao invés de serem horizontais, elas serem gráficos de funções, e aí depois com isso você cola várias dessas figuras aí e faz. Mas na verdade, aí era o ponto onde eu errava, porque eu pensava assim, você pega um negocinho pequenininho, aí eu sabia que se você gruda dois na parede que delimita os dois quadradinhos, uma você vai, outra você volta, então você cancela, então na verdade só fica na extremidade. Só que se você pega um monte de quadradinhos desses pequenininhos, você faz uma curva, então você vai ter, na verdade, seu perímetro vai ser um monte, vai ser uma coisa que são os lados dos quadrados exteriores. Então, claro que isso aproxima a curva. Mas só que nem sempre isso dá a integral que você quer. E é fácil ver isso, por exemplo, se você pega, se você faz o comprimento de arco, pega deixa eu fazer um desenho aqui, que é mais fácil do que ficar falando com as mãos. Eu ainda, às vezes eu fico fazendo matemática oral, deixa eu só aumentar aqui uma página. Então, o que eu estou falando é o seguinte, então, eu imaginava que esses resultados você faria pegando e fazendo os quadradinhos, mas aí não dá certo, quer ver, ó, um exemplo que não dá certo, aí você pega aqui, porque aqui é 1 e aqui é 1, então você sabe que a diagonal é raiz quadrada de 2, mas você pode fazer de outra forma, 1, e agora se você faz assim, você anda aqui metade, depois aqui, anda e faz. Então, se você andou essa escadinha aqui assim, você andou 2, mas você pode fazer melhor. Você pode andar 1/4 para cá, desce, 1/4 aqui, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Quanto que você andou nessa escada vermelha, continuou andando 2. Aí você pode fazer melhor ainda. Você pode andar 1/8 aqui, 1/8. Você pode andar nessa escadinha aqui, amarela, que você vai descendo metade. Mas quanto você andou total aqui? 2 também. Então, mesmo que quando fica microserrilhada, você vai fazendo isso aqui, vai ficar, se você olhar a figura depois de 1 milhão de divisões que você fizer, vai ficar, você não vai ver a diferença entre isso e isso. Mas só que se você fizer a conta aqui, estou pensando em termos de comprimento de arco, se você fizer a conta aqui dá raiz de 2, e se você fizer a conta em qualquer uma dessas aqui, dá 2. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado com certas intuições que a gente tem no infinitesimais. Então, só para lembrar, às vezes é bom seguir a ponta do nariz, como o Thiago diz, é bom seguir assim, a nossa intuição, e muitas vezes dá certo. Por exemplo, uma coisa que eu lembro que eu não sabia a resposta, quando eu estava na graduação, que era a seguinte pergunta: como é que você calcula a área de uma superfície? Então, como é que você pensa assim? Pensa um mandiopan, sei lá, uma figura assim, sei lá. Então, você tem uma superfície aqui. Como é que você calcula a área dela? Aí não sei, mas eu sei que se você pega 2 vetores e faz o produto vetorial deles, você obtém um vetor normal, né, perpendicular a esses dois, e cujo valor é exatamente a área desses paralelogramos. Então, eu pensei assim, se você pega, então, claro que essa curva tem que estar parametrizada em certas coordenadas. Então, você pega aqui o vetor velocidade faz a área, isso aqui vai dar um paralelogramozinho, só que se você andar pouquinho, quer dizer, você calcula esse parâmetrozinho aqui para cada
em cada ponto, assim, e você, na verdade, é como se você tivesse aproximando a sua superfície por esses quadradozinhos. Então, não é a superfície, mas se esses quadradozinhos ficarem pequenos o suficiente, dá certo. Mas isso é exatamente como você calcula a área da superfície. Então, eu não sabia, isso na graduação, eu não sabia a conta que tinha que fazer, mas a ideia era tão simples que aí, com isso aqui, eu lembro que eu peguei e fiz a conta e cheguei na fórmula certa de área de superfície, área de uma superfície qualquer, parametrizada, que é aquela que vocês aprendem, quem já fez geometria diferencial sabe do que eu estou falando, que dá, basicamente, o que você está fazendo é você pega aqui o módulo do dxd, o dxdv, du dv, e você integra esse negócio aqui, isso aqui que dá basicamente a área. Quem fez geometria diferencial sabe, já viu uma fórmula dessa aqui. Então, eu sabia fazer a conta mesmo sem saber exatamente por que eu estava tendo essa intuição do Tiago, e essa intuição é boa, ela é boa para os alunos de matemática, e muitas vezes, se a gente às vezes faz uma coisa aqui que às vezes prejudica o próprio aluno, porque no curso de matemática a gente se preocupa com o formalismo, com a rigor matemático desde o início, e meio que tolhe a liberdade, esta alegria do aluno de querer ser criativo, no sentido de vou tentar fazer a coisa, mesmo que dê errado, que dê ruim, mas você vai lá e tenta fazer, você segue a sua intuição. Então, eu acho que realmente, talvez assim, uma das coisas que a gente tem que repensar no próprio ensino nosso do curso de matemática é ter um momento claro. Você tem que depois falar assim, não, tudo que você faz em matemática, você tem que explicar por que está fazendo. Mas você tem que dar um certo espaço dentro das disciplinas, principalmente no começo do curso, para o cara falar assim, eu acho que é assim. Então, você cria uma metodologia, cria uma heurística e tenta ir atrás, para ver se dá certo. Então, esta é a coisa que eu acredito que seja o método correto. Então, assim, só para dizer, então, grande parte do tempo que a gente vai falar nessa semana e nas próximas, a gente vai falar do Euler, vai falar do Lagrange, vai falar de um monte de gente. Esses caras produziram quilos, toneladas de matemática e toneladas de ideias novas e geniais, e, na verdade, até meados do século XIX, o que era essas coisas não estava totalmente estabelecido. A noção de limite vai aparecer ali. Então, lá, o D'Alembert já falava, já no século XVIII já se falava de limite, mas assim, não entendia limite como sendo uma coisa que anda. Eu lembro que, quando eu estava na graduação, tinha um professor que falava assim, limite não anda. Quer dizer, que você pensa que você está assim, vai tendendo. Tendendo o quê? O que significa? Então, o limite não anda. E essa noção estática que a gente tem do limite como sendo, você, nesse intervalozinho, você vai achar o número que você quer, que basicamente a ideia é cerque o seu número. Então, a Samara, a Beatriz, que estavam falando assim, não entendem o que é um limite, basicamente, a ideia de limite é cerque o seu número. Então, você põe a mão aqui, então eu sei que ele está aqui. Então, daqui ele não escapa. Aí eu vou fechando e vou apertando cada vez mais. E eu sei que ele está ali dentro. Então, basicamente, toda a ideia de fazer coisas com limite é você cercar, você tem cotas superiores e inferiores, e você vai melhorando essas aproximações, e você sabe que nenhuma daquelas aproximações é o cara em si, mas o cara em si está lá dentro por causa que os reais é completo. Então, você sabe que tem um cara lá dentro que é o número que você quer. Então, basicamente, essa é a ideia principal por trás do limite, mas isso é muito moderno. Isto já é quase século XX, num certo sentido, do jeito
E isso tem a ver com Dedekind, já no final do século XIX, que a gente entende os números reais, agora a gente sabe o que é a estrutura dos números reais, para entender isso. Então, quer dizer, então não tem problema nenhum em você fazer coisas que são, entre aspas, erradas, mas que dá certo. Basicamente é isso. Muitas vezes você faz uma coisa que é errada, mas que no final dá certo. No cálculo tem isso, e a gente tem que deixar o aluno um pouco mais à vontade, até para falar um negócio que é absurdo, mas que é a priori errado, mas que vai dar certo no final. Depois aí ele conserta. Depois aí é uma questão assim, agora você tem que consertar, tem que melhorar essa sua intuição, tem que dizer por que isso aqui vale. Aí ele vai vendo até as problemáticas, por que a coisa não dá certo. Igual essa figura que eu fiz ali da escadinha e da diagonal. Então, você aproxima a diagonal pela escadinha, só que a escadinha e a diagonal são coisas diferentes, porque uma sempre vai ter comprimento 2 e outra sempre vai ter comprimento raiz quadrada de 2. Então, são coisas diferentes, muito embora se você fizer as escadinhas, vai aproximar da diagonal do quadrado. Não, assim, não e sim, quer dizer, de um lado sim, mas por outro lado, para fazer conta, isso não é bom. Você tem que entender bem o que está acontecendo ali, exatamente nesse problema. Tá. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Assim, eu acho que a gente acabou entrando na discussão mais assim de por que o cálculo é legal e ao mesmo tempo é difícil, e talvez assim, talvez vocês queiram ainda dar algum comentário. O entendimento sobre limite, eu entendo, mas quando faz para determinar ele, ainda mais se for para fazer por epsilon e delta, tipo, eu entendo que você tem que fazer, mas no cálculo em si não vai. Tipo, a ideia sim é legal, tal, tipo, é lógica, vejo o gráficozinho e tal, mas o obter pela definição é que para mim mas você não obtém pela definição. Olha só. Pelo epsilon e deltas. Não, o epsilon e delta, você prova que primeiro você tem que obter um candidato a limite. E depois você prova que aquele candidato a limite que você tem é o limite de fato. Então, são duas coisas diferentes. O obter o candidato a limite envolve esta heurística. Por exemplo, obter um candidato a limite é você pegar aquelas fatorações, aquela coisa de multiplicar em cima e embaixo para o negócio, então cortar, é aquela coisa que você sabe fazer lá, aquela conta é. Então, esse é o candidato a limite. Aí, você, uma vez que encontrou aquele limite, prove que o limite desse negócio, quando x tende a A, é igual a isso. Aí você vai lá, você pega um epsilon, e aí você tem que ver qual delta que vai fazer com que aquela diferença seja menor do que epsilon. E aí esse negócio é meio que uma engenharia reversa. Na verdade, o que você faz? Você põe lá que ele é menor que epsilon, então, que é a coisa que você não deve, assim, não deve mostrar para ninguém. A gente faz as coisas escondidas e não mostra para ninguém. Depois a gente vai lá e seja delta, tira aqui da manga. Mas assim, você vai fazendo a engenharia reversa. Você sabe qual que é a resposta, você vai voltando. Aí até a hora que você chega, tem que ter essas condições aqui. Aí você vai lá e põe. Basicamente é assim que tem que fazer, senão não dá certo mesmo. Esse tirar da manga aí. Então, tirar da manga não funciona. Ninguém aqui é onisciente. Aqui então o que a gente faz é essa coisa que depois a gente esconde. A gente não fala para ninguém que a gente fez de trás para frente. E aí depois a gente começa a escrever da frente para trás. Aí fica parecendo que você é um super ser humano, assim, que é um ser com cabeção desse tamanho, assim. Mas não é. Na verdade, a gente tem as limitações e o cálculo, ele precisa da nossa intuição, porque toda matemática precisa da nossa intuição. Na verdade, quando a gente está fazendo matemática, então, muitos de vocês, espero que a maioria, possam um dia ter a oportunidade de tentar resolver ou participar de algum problema que seja efetivamente um problema de pesquisa. Você vai estar fazendo alguma coisa nova, assim. Então, espero que vocês tenham essa oportunidade, pelo menos, de sentir
o drama, sentir como é que é. Então você não sabe qual que é a resposta do seu problema. E não está assim, não está nos livros, você não vai abrir o livro lá no apêndice e vai ter soluções para os problemas, resolução dos problemas pares, igual tem no livro de cálculo, assim, não vai ter isso. E às vezes não vai ter nem, você não sabe nem o que escolher, por que caminho que eu vou começar. Aí você tem que ir experimentando. Então, matemática muitas vezes acaba sendo uma ciência experimental. Você tenta uma coisa e dá errado. Aí depois, no fim do dia, você encheu vários cestos de lixo com papel amassado, porque deu tudo errado. Mas, de todas essas coisas, uma hora alguma coisa pode dar certo, ou não, né? Foi quem está tentando resolver conjectura de Goldbach, tentou muitas coisas, deve ter tentado muitas coisas e não conseguiu sair ainda. Mas de qualquer forma, é importante ter o momento em que você se dê ao luxo de poder errar para ver se acerta. Quer dizer, você começar até com um negócio que você sabe que aquilo não faz sentido, que está errado, e ir tentando caminhos assim. Claro, não faz sentido, que está errado, dentro de certos parâmetros, né? Por exemplo, igual quando a gente corrige prova de calouro, no primeiro ano, assim, pega fundamentos de aritmética, ou então introdução ao cálculo, é muito comum você pegar provas e o que o cara escreveu não faz sentido nenhum, porque não faz sentido, porque a cabeça do cara é desorganizada, não tem um raciocínio, ele não aprendeu ainda a ter esse raciocínio estruturado, então ele fala qualquer coisa e pensa que dali vai sair qualquer coisa. Não é assim também. Você tem que ter uma certa vivência, uma certa, assim, do que de matemática você está buscando, então você tem que conhecer os resultados, tem que conhecer as coisas que vieram antes, aí dentro desse repertório que você vai ter, aí sim, o seu chute vai ser um chute educado, não é assim, qualquer coisa, é um chute educado, então você vai chutar dentro de certos parâmetros que você já tem, que você já não é um calourinho da matemática, você já tem, já formado, sei lá, vai estar no mestrado, no doutorado, vai estar fazendo coisa, então você já aprendeu, já leu um monte de coisa, já sabe um monte de coisa, um monte de resultados, então essas coisas vão fazer parte do seu repertório, para você chutar bem, mesmo que aquilo pode não ser bem aquilo, mas você vai, por aproximações sucessivas, ver o que acontece com aquilo que você está buscando. Então, basicamente, isso é o fazer matemática. Bom, vamos lá, eu gostaria... Se vocês quiserem falar, abre o microfone, porque eu não estou vendo vocês agora. Então, eu vou falar de um outro cara muito interessante. A gente falou de italianos, agora eu vou falar de um francês. Gilles Persson de Roberval. Na verdade, o Roberval a gente conhece por causa disso aqui, da balança de Roberval. É o mesmo, então, que criou essa balança. Mas ele escreveu um livro chamado Traité des Indivisibles, que é uma publicação post-mortem. Veja que ele viveu até 1675, e o Traité des Indivisibles é de 1693. Então, mas nesse, ele calculou a área sob um arco de cicloide, utilizando métodos indivisíveis. Então, vamos ver esse aqui que é interessante. Primeiro, o que é um cicloide? Pensa que você está andando de bicicleta e esse pontinho aqui lá o negocinho de encher de ar. E esse negocinho vai passeando conforme você vai andando com a sua bicicleta, esse pontinho vai andando. Aí quando você deu uma volta, esse pontinho biquinho de encher a bicicleta, encher o pneu, vai estar lá. Então você, basicamente, a trajetória que aquele biquinho de encher a câmara, o pneu da bicicleta, vai formando essa curva aqui, que é o cicloide. Então, vamos ver como é que, assim, rapidamente, como é que você deduz qual que é a equação do cicloide, como é que é essa curva.
Então, você pensa assim, no começo, esse ponto A estava aqui. Então, a circunferência andou sem escorregar. Então, esse comprimento de arco que está aqui é igual a esse segmento horizontal. Então, exatamente o que ele andou aqui, esse comprimento de arco é exatamente aqui. Então, esse aqui é A vezes θ, esse ponto aqui. Então, conforme ele vai andando, e aí o ponto está agora no ângulo θ, e aí, por exemplo, quando θ é igual a π, ele vai parar aqui em cima, então ele vai estar lá em cima. Aí depois aqui, 2π, ele volta, então ele forma... E aí, se você modela isso aqui, você vê que a coordenada x, por exemplo, é a θ menos a seno θ. O a seno θ, você pega esse triângulo aqui, esse cara aqui é a seno θ, e essa alturinha aqui é a cosseno θ. E o y, exatamente, o a, né, que é o centro aqui, menos menos a cosseno θ. Então, aqui é o que... nós. Eu só tirei aqui, porque essa figura agora está por baixo. Sim. Pronto. Deixa eu só puxar um pouquinho. Bom, vocês entenderam. Então, esse aqui são as equações do cicloide. Mas a gente não vai se preocupar com a forma analítica dela, como é que funciona. Então, vamos ver o que acontece agora na área. Então, eu vou calcular, o que eu quero é calcular a área de um arco inteiro de cicloide, isso aqui. Só que aí eu vou dividir em 2, então aqui eu estou pegando exatamente πr, esse ponto, aqui é 0, 0, aqui é πr, e aqui é 2π vezes r. Então, esse é o raio da circunferência. Então, agora, nesse retângulo, eu posso pensar, aqui está o cicloide da circunferência indo, mas eu posso pensar que tem um outro, se eu fizesse o filme voltando, se eu tivesse uma circunferência rolando aqui em cima, eu teria uma outra cicloide. Então, aqui, vamos supor que eu rolei essa circunferência daqui até aqui, então formou essa cicloide de cima. Agora, pegando o mesmo ponto, agora eu vou rolar para trás, rolando aqui em cima dessa linha aqui, eu vou rolar para trás, então eu crio essa figura. Então, isso aqui, então, é totalmente simétrico. Então, se essa figura, se eu fizer a diagonal aqui do retângulo, basicamente é uma figura simétrica. Aqui não está simétrica, que eu que desenhei, eu caguei todo esse desenho. Mas basicamente é isso. Agora, o que acontece entre essas duas folhinhas aqui? Veja só. Se aqui eu andei um ponto θ, se eu viesse da... teria andado π menos θ, um ângulo de π menos θ. Então, se aqui... de lá para cá. Mas se aqui esse ângulo aqui é θ também. Então, é θ aqui, isso aqui é o raio, isso aqui é o raio, então aqui eu tenho triângulo isósceles. Então, o ponto correspondente ao ângulo θ no cicloide subindo e o ponto correspondente a π menos θ no cicloide descendo estão sobre a mesma reta horizontal. E aí tem uma corda dentro da circunferência que é exatamente os limites desses dois pontos. Então, para cada reta horizontal que eu passar, a distância entre esse ponto e esse aqui, que são correspondentes, vai corresponder a uma corda dentro da circunferência. Então, eu pego a circunferência. Então, cada corda aqui representa isso aqui. Então, eu vou andando aqui, essas cordas vão corresponder às cordas aqui na figura essa folhinha aqui. Então, pelo princípio,
aí entra o princípio de Cavalieri. Então, deixa eu voltar aqui. Então, o que vai acontecer? O princípio de Cavalieri, quer dizer, a área dessa folhinha é igual à área da circunferência, que é da área do círculo, que é πr ao quadrado. Então, a área entre essas duas curvas vermelhas aqui. A área do retângulo é fácil, porque aqui é πr e aqui a altura é 2r, que é o diâmetro. Então, dá 2πr ao quadrado. Então, qual que é a área? Já que a área do retângulo é 2πr ao quadrado e a área dessa folhinha aqui é πr ao quadrado, sobrou outro πr ao quadrado para essas duas outras partes aqui. Esta parte aqui de cima, né? E a parte de baixo, que é essa parte aqui. Então, a área de cada um deles aqui é meio πr ao quadrado. Ok? Porque esse daqui mais esse daqui dá πr ao quadrado. Espera aí. Ok. O que eu quero é a área dessa figura aqui, ó. Daqui. O πr ao quadrado, que é a área dessa folhinha, mais meio πr ao quadrado. E a área do setor inteiro, que é 2 vezes, então 2 vezes a área desse pedacinho aqui, então vai dar 3πr ao quadrado. Então é 3 vezes a área do círculo envolvido. Então a área desse cicloide, a área total aqui dessa curva aqui, que delimitada por a reta e pelo cicloide, dá 3 vezes a área do círculo. Essa aqui. Então, você vê que totalmente por métodos elementares. É claro que dá para fazer isso atualmente por integral, assim, tem várias formas. Mas aqui, ó, veja que aqui, nesse ponto, é onde está o princípio, quer dizer, eu estou chamando de princípio de Cavalieri, mas, na verdade, é o princípio do Roberval, porque ele que inventou, ele que descobriu, acho que independente, o princípio, eu vou chamar de princípio de Cavalieri, que é o método dos indivisíveis, que está presente aqui para calcular a área desta folhinha. Então, só para entender exatamente onde que estão aparecendo as coisas. Vamos embora. Agora, vamos mudar um pouquinho, assim, eu falei então do Roberval, falei desse problema interessante, mas o que são os problemas que motivaram o cálculo? Então, o cálculo, ele tinha 2 problemas importantes. O problema das tangentes, então, dado uma curva, então aqui, isso aqui é uma curva no plano. Não necessariamente é o gráfico de uma função, mesmo porque o próprio conceito de função ainda não estava bem estabelecido na época. Então, uma curva no plano era alguma expressão que dependia de x, y, eu vou chamar assim, f de x, y, igual a 0. Basicamente, você fazia uma equação, às vezes você até conseguia colocar o y como sendo uma função de x, pode ser, mas mesmo que você escrevesse assim, y igual a f de x, entenda-se, ele não entendia isso aqui como sendo uma função no sentido que a gente conhece. Isso aqui é muito moderno também, essa forma de estabelecer função assim. Ele só estava pensando assim, aqui eu consegui separar o y e consegui jogar o x, tudo que tem x de um único lado. É disso que estamos falando. Ou então aqui, quando está misturado x e y, por exemplo, a elipse. Elipse não dá, quer dizer, dá em termos, por exemplo, você tem x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, aí você pode pôr o 1 para cá, e então esse cara que eu estou falando aqui é o f de xy. Aqui eles já até trabalhavam com números negativos, muito embora ainda não fosse uma coisa assim, eles tentavam evitar expressões com números negativos. Por exemplo, aqui, você poderia ter uma expressão desse tipo. Não quer dizer, ele não estava pensando na função x
que pega cada x leva em x elevado a n. Estava pensando numa curva que tem esta equação. Então, só para deixar bem claro. E aí você, dada uma curva, você quer saber como calcular a reta, como determinar a reta tangente à curva. E, na verdade, quer dizer, esse é um dos problemas. O outro problema era o problema das quadraturas, que é o problema de encontrar áreas. Em particular, você estava pensando, dado uma curva, pensando numa área entre um ponto A e B, você pega a reta vertical, então você pega esta região delimitada por um dos eixos coordenados e pela curva. Então, esta é o tipo de área que estava se procurando. E tinha já a pergunta, será que existe alguma relação entre esses dois problemas, que é basicamente o conteúdo do teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo é dizer que essas coisas aqui estão relacionadas. Estão relacionadas de que forma? Mais ou menos como sendo duais um do outro. Quer dizer, problemas inversos. Quer dizer, se você calculou as quadraturas de uma curva e você tenta calcular, então você criou uma nova curva que você pode expressar os valores das áreas em cada ponto. E aí você quer calcular a tangente desta curva, você volta no problema original. A gente vai ver na aula que vem que o Isaac Barrow, que foi o primeiro professor lucasiano antes do Newton, lá em Cambridge, ele já tinha a noção de que essas duas coisas eram duais. Ele tinha uma demonstração do teorema fundamental do cálculo. Mas não que o Isaac Barrow tenha ele inventado o cálculo. Ele talvez não tenha dado a importância, a devida importância, que esse teorema é o teorema fundamental. Quer dizer, você só faz conta hoje em dia porque você sabe dessa relação entre esses dois problemas. Porque derivar é uma coisa fácil, integrar, not always. Em geral, não é fácil integrar. Mas por causa desses dois problemas, você meio que tem a noção de que você está procurando pela função cuja derivada é aquela que você está vendo ali. Então, isto, muito embora o Isaac Barrow tenha demonstrado o teorema fundamental do cálculo, ele não tenha percebido esse ponto essencial de como fazer o cálculo com aquilo. Então, por isso que Isaac Barrow não pode ser considerado o inventor do cálculo. Mas vamos falar um pouquinho das componentes de uma curva. Então, veja só, existia, então, se está uma curva, existia a tangente, o comprimento da tangente seria do ponto de tangência até a intersecção com o eixo coordenado, com o eixo das abscissas. Aqui é o eixo das abscissas. Então, esse é o comprimento da tangente. A subtangente é exatamente a projeção no eixo das abscissas, pensando o triângulo retângulo, que tem como altura a ordenada do ponto, e aí essa distância aqui entre o ponto de intersecção da tangente com o eixo das abscissas até o ponto de intersecção dessa perpendicular a partir do ponto, isso aqui é chamada subtangente. E, na verdade, essa quantidade aqui tinha muito a ver com os métodos anteriores de como calcular a tangente. Então, na verdade, se você determinasse a subtangente, dado um ponto, você vinha, traçava perpendicular, traçava subtangente, achava esse ponto, então ligava esse ponto ao ponto dado e você saberia que aquela reta é a reta tangente à curva naquele ponto. Então, basicamente, todo o problema era encontrar a subtangente. A subtangente era o ponto. Aí tem o conceito de abscissa, aí tinha normal, subnormal, também tinha o problema de como considerar as normais. Então, vamos lá. Fermat fazia. Então, basicamente, ele fazia quase igual a gente faz. Então,
De novo, o que ele quer é achar T. T, assim, ele não sabe quanto que é. Mas então, o que ele faz? Suponha que você saiba quanto que é T. Então, estende um pouquinho essa reta tangente, só que aí você tem, na verdade, você tem dois triângulos. Aqui você tem T, né? Aí você andou um pouquinho para frente aqui no eixo das ordenadas, das abscissas, você andou E. Então aqui você tinha o ponto B, você foi parar no ponto A. Então você sabe, aqui é o ponto C, aqui é o ponto I. Então você sabe que AI está para BC, assim como vamos chamar esse ponto aqui de E, né? Que tá, EI está para EC. Isso aqui porque o triângulo AEI é semelhante ao triângulo BEC. Essa semelhança de triângulo. Mas só que agora, a sacada, ao invés de você pensar que é o ponto A, você está pensando que esse E é pequeno o suficiente para pensar que eu vou pegar o ponto F e vou fazer uma aproximação para dizer que, na verdade, o FI dividido pelo BC seja igual ao EI dividido pelo EC. Então, ao invés de pegar a semelhança de triângulo, estou pegando aqui a partir do ponto F. Então, a única diferença está aqui. Então, eu coloquei um igual torto aqui, porque não é igual. Se o E é pequeno, quer dizer, E pequeno implica esse igual mais próximo de igual de verdade. Então, quer dizer, quanto menor o E, quanto menor essa distanciazinha aqui que eu andar, mais o ponto A e o ponto F vão ficar próximos. Então, é isso que ele está querendo. Então, quer dizer, o ponto B é o ponto X, em termos de coordenadas, aqui é X, F de X, e o ponto F é o ponto X mais E, F de X mais E. Então, aqui, isso aqui serve para curvas do tipo que você consegue isolar o Y. Y igual a F de X. Então, vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Então, basicamente, você vai ter esta relação. Isso aqui é T mais E. Mais. Então, T mais E é essa distância e T é essa aqui. Então, estou fazendo como se fosse uma semelhança de triângulo. Então, agora, multiplica por T e F de X, você vai obter esta expressão aqui. E aí, depois de cancelar os termos em comum, divide tudo por E e despreza os termos que sobraram em E. Então, vamos ver um exemplo claro. Pegar a função y igual a raiz quadrada de x. Então, ó, eu já estou pegando aqui, a partir desta igualdade. T vezes f de x mais e igual assim, meia boca, t mais e vezes f de x. Então, eu ponho aqui. O f de x é isso aqui. Agora, eleva tudo ao quadrado. De novo, eu estou pensando que se a coisa é pequena, se a coisa é quase igual, os quadrados também vão ser quase iguais. É muita, assim, como eu falei, aqui é o momento, assim, eu estou fazendo uma coisa que é errada, mas que no final vai dar certo. Então, quando você leva ao quadrado, aqui vai dar t ao quadrado de x, mais t ao quadrado e, aqui vai dar t ao quadrado, tudo aqui multiplicado por t ao quadrado, mais 2te mais e ao quadrado, tudo vezes x, então t ao quadrado de x vai embora, aí agora tem um método, divide tudo por e, então fica t ao quadrado desse lado, igual a 2tx mais ex. E despreza tudo que sobrou que ainda depende de e, porque, na verdade, eu estou falando que o e é pequeno pra caramba, que não vai importar. Então, na verdade, você chega à conclusão que t é igual a 2x. Então, o que é o t? De novo, o t é esse valor. Uma vez que você descobre quanto que é o t, você consegue fazer por esse triângulo retângulo aqui, que você tem a ordenada, você tem o t, e aí você liga com o ponto, e esta é a reta tangente. Então, você determinou geometricamente a sua reta tangente. Então, esse é o método de Fermat para obtenção de tangentes. Tem vários métodos. Tem o método de Barrow, que é muito parecido com esse, só que aí você
pensa que x e y, eles variam independentemente, então você faz uma pequena alteração aqui, x mais e e um y mais f, aí depende de y e de e e de f, e aí você faz mais ou menos o mesmo tipo de conta e você despreza tudo que depende de e vezes f. Bom, então vamos lá. O método de Fermat para calcular, agora, sim, isso aqui é um método para calcular, veja que é o mesmo Fermat, então para calcular tangentes, e agora para calcular área. E aí, área sobre curva, que é o gráfico da função f de x igual a x a n. Ele não tinha essa noção de função. Então, veja só para eu fazer um comentário, antes da gente fazer essa conta aqui, deixa eu abrir aqui uma outra, eu vou, onde que eu tô? Tô aqui, né? Então, eu vou apagar aqui, só para a gente entender. Veja que aqui ele está tentando, ele vai usar intervalos desiguais. O que acontece se a gente usar intervalos iguais? Vamos fazer o mesmo gráfico, deixa eu só apagar, só que eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Cadê minha reguinha? Ai, minha gente, régua tá aqui. Ó lá. Eu vou fazer de novo esse gráfico. Opa. Agora vamos pegar aqui. E aí vamos pegar a partir do ponto A, de 0 até A. Então, eu vou dividir esse pedaço aqui, que ficou quase igual, em pedaços todos iguais. Então, aqui, A dividido por N, 2A dividido por N, 3A dividido por N. Aqui, então, o A é NA dividido por N. Então, aqui vai ter N menos 1 vezes A dividido por N. Então, tem esses caras aqui. E vamos pegar os retângulozinhos de tamanho... Tem um retângulo para cima e para baixo. Vamos fazer só a soma para cima. É só a soma desses caras aqui. Aqui. Agora eu pego aqui para cá. E desço aqui. Aí depois pego daqui. E desço. E assim vai. Todos iguaizinhos. Então, vamos ver como é que fica a área aqui. Na verdade, você está aproximando para uma coisa que é... então, A sobre... Aqui, ó, sempre a base é A sobre N. Em todos os pedacinhos, a base é A sobre N. Vezes a altura. A altura é exatamente o valor da função naquele ponto. Então, é A sobre N ao quadrado mais A sobre N vezes 2A sobre N ao quadrado. Quer dizer, ao quadrado, não. Aqui estou fazendo a N geral. Etc. Até... até A sobre N... aqui N, A sobre N elevado a N. Então, veja que dá para pôr um A elevado a N mais 1 aqui, em evidência. Dá para pôr o que mais? Dá para pôr um N aqui, e, na verdade, um N elevado a N mais 1, né? Porque esse cara... Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar aqui dentro 1 mais 1 elevado a N, né? 2 elevado a N, mais 3 elevado a N, até N elevado a N. O problema é fazer essa conta aqui. Então, para N igual a 2, por exemplo, você sabe que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, a parábola. Isso aqui, o que é? É N mais 1, 2N mais 1, dividido por 6. E vai ficando complicado esse negócio aqui. Então, efetivamente... por exemplo, para 3, 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, até N ao cubo, dá N mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então,
E daí para frente eu não sei mais as fórmulas, quer dizer, dá para calcular todas elas, mas o fato é, fazer essas contas é difícil. Então, qual que foi a estratégia? Para fazer para todos os n ao mesmo tempo. Você pega um número menor que 1, e aí você faz os pontos aqui, ó, a vezes Q ao quadrado, a vezes Q ao cubo, etc. Então, na verdade, então, os seus retângulozinhos vão ter esta altura, que é o valor da função no ponto, e aqui fica sempre, por exemplo, essa aqui é A menos AQ. Qual que é essa aqui? É AQ menos AQ ao quadrado. Esse aqui, qual que é a base desse aqui? AQ ao quadrado menos AQ ao cubo. E aí vai somando todo esse negócio. Então, dá para pôr um A elevado a n mais 1 em evidência, dá para pôr 1 menos Q em evidência, e fica 1 mais Q elevado a n mais 1, mais Q elevado a 2 vezes n mais 1, etc. Então, é uma progressão geométrica infinita de razão Q elevado a n mais 1, que dá essa soma aqui, que dá esse valor aqui. Então, já estou supondo que vocês sabem fazer essa conta, que é a soma infinita de uma progressão geométrica. Agora, como é que você sai disso aqui? Vamos dividir, então, ó, o 1 menos Q a n mais 1, ele pode ser escrito como sendo 1 menos Q vezes 1 mais Q ao quadrado, etc., até Q a n. Se você faz essa conta aqui, você vê que dá exatamente 1 menos Q a n menos 1. Então, o A1 menos Q cancela, fica AN mais 1 dividido por essa soma. Quando Q tende a 1, então significa que esses retângulos vão ficando fininho, e isso aqui tende, então cada um deles aqui vai ficar 1, então 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá N mais 1, que é exatamente o valor. E quando as coisas vão ficando fininhas, então efetivamente vai ficando perto, próximo da área que você quer, da área sob a curva. Porque aqui, ó, você vê que aqui sobra um tantão, né? Sobra esses negócios aqui. Mas se o Q vai ficando fininho, então significa que já começa aqui sobrando pouco, e dali cada vez sobra menos. Então, você vê que a área é exatamente isso aqui, que é o valor da integral, que você conhece. Então, só para a gente ver que só com métodos elementares ele conseguiu tirar. Então, na verdade, já sabia muita coisa. Tinha um cara chamado Gregório de Saint Vincent, que ele sabia calcular a área sobre 1 menos x, quer dizer, 1 sobre x, que dá o logaritmo. Então, essas coisas já eram calculadas antes da invenção mesmo do cálculo. Então, já sabia muitos desses resultados, somas de séries infinitas também. O John Wallis, que é um cara que eu não falei, que ele tinha produzido um produtório infinito que dava o valor de π. Então, essas coisas já estavam assim, pipocando Europa fora, então, tanto na Inglaterra como na Europa continental, resultados importantes que assim, então, não é que tudo foi descoberto depois do cálculo. O cálculo meio que veio para obter uma regra geral para se obter a maioria daqueles resultados que já se conhecia, esse em primeiro lugar. Claro que uma vez que você descobriu uma regra geral, você não só tira aquilo que você já conhecia, como você tira novas coisas que você ainda não tinha feito. E aí a gente vai ver que todo o século XVIII é uma verdadeira farra, assim, em termos de avanços que você pode ter com o uso do cálculo, do recém-criado cálculo diferencial e integral. Então, esse é o ponto, então, que eu falei da pré-história do cálculo. Na aula de quinta, a gente vai falar sobre começo. Então, os dois caras importantes, que é o Newton e o Leibniz, que eles fizeram coisas mais ou menos semelhantes. Eu não sei se vocês já assistiram a aula do professor João Bosco e da Tatiana, que estão lá no Moodle. Vocês têm olhado o Moodle? Têm olhado os materiais do Moodle? Hoje eu pus um monte de negócio legal, já abri mais 2 semanas para frente. Então, assim, tem que olhar, porque assim,
por uma razão simples, que eu não vou falar exatamente aquilo que eles falaram lá. Então, eles estão falando coisas diferentes, coisas que eu não vou tocar aqui, e que está lá na aula do Tatiana, na aula do professor João Bosco. Eu não vou simplesmente repetir o que eles falaram, porque aí seria sem graça. Então, eu estou falando coisas diferentes, coisas que não estão lá. E tem uns videozinhos legais também de esse do cicloide. Peraí, do cicloide, acho que tem também um videozinho legal mostrando essa metodologia de como calcular do cicloide. Tem uns negocinhos bacanas lá. Vão dar uma olhada. Samara está quase dormindo. Ah, não, é que travou. É que eu vi, você ficou com os olhos fechados aqui bastante tempo. Nossa, Samara deu um cochilo. Na maior cara dura, assim, bem perto da chave, um cochiladinha. Tá certo. Então, deixa eu vou. Alguém tem mais algum comentário pertinente dentro da. Ah, poxa, vocês falam tão pouco. Deixa eu parar